A gente convidou para conversar conosco sobre esse assunto, sobre como se preparar melhor para os concursos públicos nessa época do ano. Conversando aqui agora com o professor de Direito, advogado, também especialista em concursos públicos, Éden Napoli. Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Silvana. Eu imagino que muita gente nessa época do ano deve se perguntar, será que eu dou uma parada aí de uma semana, 2 semanas por causa das festas, para depois retomar os estudos ou não? Qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, essa é uma dúvida muito frequente, né? Eu costumo dizer que existe uma frase que diz que devemos resistir a tudo na vida, menos às tentações. E o que não falta nessa época do ano, com certeza, são tentações, mas tentações boas. Eu diria que a época do final de ano é uma época em que devemos aproveitar, sim, para dar uma pausa, de um modo geral, essa é a recomendação, para poder confraternizar em família, passar aquele período festivo, principalmente no Natal e agora com o Réveillon, com aqueles familiares, aquelas pessoas especiais, porque os sentimentos eles são renovados e as energias também. Dessa forma, você vai solidificando aquela preparação espiritual para que você possa dar sentido e dar continuidade à preparação material. Então, sem dúvida, a primeira recomendação é essa. Agora, professor Éden, bom dia, né? Bom dia. Parar nesse período aí, não fica um pouco para trás de quem não para, de quem continua ali estudando? Não seria o ideal, de repente, reduzir as horas? O que essa pessoa deve fazer também para ela não se atrasar? Parar 2 semanas, né? Talvez esse tempo é ideal ou não? Olha, com certeza o ideal não é parar. Eu sempre digo que se você reduz, você já tem um ganho de energia muito grande. Afinal de contas, as pessoas levam em um ritmo bastante acelerado. Muitas pessoas estudam 8, 10, 12, 14 horas por dia. E nesse período, com certeza, de fim de ano, não é razoável que você continue mantendo esse mesmo ritmo. Então, se você reduz, eu diria que é o ideal, porque quando você para, sempre o recomeço ele é muito tormentoso. Então, quando você para, dá aquela sensação de que você perde o ritmo. E aí você acaba, em tese, ficando um pouco para trás. Nesse caso, o ideal, o recomendável é que você reduza um pouco as suas energias e que você logo em seguida dê continuidade. Nesse período, quantas horas por dia, em média, seriam ideais? Olha, para o estudo, né? Depende dos perfis. Existem diferentes perfis e aqui, se você me permite, Jefferson, eu queria propor ao nosso telespectador que se colocasse em alguma dessas situações, porque para cada caso existe uma recomendação distinta. A primeira situação é aquela do candidato que, na verdade, negligenciou o ano inteiro. O candidato que só fez postergar, protelar o início do seu estudo, desde o ano passado para o mês que vem, ele disse que vai começar a estudar e nunca estuda. Então, nesse caso, ele tem que começar o quanto antes. E aí, o tempo de descanso dele tem que ser menor, porque, afinal de contas, ele só está se enganando. Do outro lado, você tem um candidato que estuda demais. É aquele candidato que estuda 14 horas por dia, que não tem tempo para o lazer, que não tem tempo para a família, que não consegue dedicar um tempo do seu dia para fazer uma atividade física, por exemplo. E esse candidato tem que dedicar um tempo de descanso maior. E existe um intermediário. Seria a terceira situação. Quem é o intermediário? É aquele sujeito que consegue levar uma vida equilibrada, que tem o tempo do estudo, que tem o tempo com a família, tem o tempo do lazer, tem o tempo para o seu parceiro afetivo. O ser humano precisa de carinho, de abraço. Com certeza, ele não esquece desses momentos e ele vai levando a sua vida equilibrada. Para o candidato que está protelando o seu estudo, eu diria que o quanto antes ele deve começar a estudar e não se permitir tanto espaço nesse fim de ano. Para aquele que está estudando demais, eu diria que ele deve respeitar os seus limites. E aí, com certeza, eu diria que uma semana, nessa semana aí, com certeza, entre o Natal e o Ano Novo, ou a primeira semana logo em seguida ao Réveillon, é interessante que ele dê uma pausa. Quem estava levando uma vida equilibrada, se parar no dia 31 e no dia 1º, mas logo no dia 2 recomeçar, eu diria que já é o suficiente. Agora, professor, o que é estudar muito, né? Você falou de estudar muito. Quantas horas, assim, são consideradas demais? Aí extrapola, o estudante extrapola. Existe uma ideia que a pessoa deve estudar a maior quantidade de horas possível dentro do tempo de que ela dispõe. Então, se a pessoa dispõe de 8 horas, o ideal é que ela estude as 8 horas. Se ela dispõe de 2 horas, porque ela trabalha, porque ela tem que cuidar dos filhos ou porque tem algum outro compromisso, que ela aproveite essas 2 horas que lhe são disponibilizadas. Agora, tem gente que tem um tempo sobrando que passa das 8 horas. E aí, pergunta-se, será que eu deveria estudar às 14 horas? Existe um problema. Por quê? Há uma metáfora que diz, se você bate demais num cavalo, o cavalo tende a correr mais? Tende, vírgula, durante um determinado período. Vai ter uma hora que ele vai cansar, vai vir a fadiga e ele vai estafar. E isso acontece muito com os candidatos. Principalmente agora nessa reta final, né? Com certeza. Vem estudando num ritmo bastante acelerado e chegam agora nessa época do ano, surtam
e aí ficam 3 meses parados. Esse não é o ideal, isso não é o interessante. Então, se você estuda 14 horas por dia e para 3 meses, não é interessante. O ideal é que você consiga estudar a maior quantidade de horas, desde que você evolua ao longo dos meses estudando. E aí, 8 horas é um período razoável. Bom, estudando muito ou pouco durante o dia, o importante é que o candidato saiba conciliar o tempo que ele tem disponível com os assuntos que ele precisa estudar também, na verdade. O que estudar primeiro? Tem assuntos que ele domina mais, outros que ele tem mais dificuldade. Ele deve priorizar o quê num momento como esse? Há uma ideia de que em concurso público se deve estudar mais o que se sabe menos. Afinal de contas, quando você chega diante de uma prova, você não pode se dar o luxo de zerar muitas matérias, ou zerar alguma matéria, eu diria. Então, as pessoas muitas vezes estudam mais o que sabem mais por gostarem mais daquelas disciplinas, quando, na verdade, vai ser justamente naquelas outras matérias que elas não têm tanta familiaridade, com aquelas com as quais elas não têm tanta intimidade, que ela pode ter um prejuízo maior. E aí, com certeza, o ideal é estudar mais as matérias que se sabe menos, para que você possa fazer essa compensação e aí não ser pego até por um desvio padrão. Agora, professor, a gente tem agora vários concursos, né? DENIT, Agência Nacional de Petróleo. Quem está estudando para mais de um concurso, né? O que essa pessoa deve fazer? Ela deve primeiro olhar ali o edital, ver o que vai cair naquele concurso, às vezes o que cai em um não cai no outro, eliminar algumas coisas. Como é que deve ser esse processo? O ideal é tentar fazer uma interseção. Existem assuntos, existem matérias que são afins em relação a diversos concursos, outros nem tanto. Então, o cuidado que eu dou é que se você quiser estudar para mais de um cargo, que pelo menos você siga a mesma linha de raciocínio. Não dá para você estudar, eu sempre digo, ao mesmo tempo, para um concurso de juiz do trabalho, de fiscal do IBAMA, de delegado da Polícia Federal e de promotor de justiça. É muita matéria e certamente você vai sucumbir na sua preparação. Agora, se você consegue estudar, por exemplo, para a Ancine, que é a Agência Nacional de Saúde, ou de Cinema, e para a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, muitas matérias são bastante próximas, similares, e aí dá para você fazer uma interseção entre aquelas matérias que são afins e dessa forma abarcar aí vários editais de vários certames diferentes. Quando o candidato se depara com alguma questão, algum assunto que ele não domina, que ele desconhece, tem alguma dica para facilitar, por exemplo, a eliminação, não é, das possibilidades mais... não, essa daqui não tem nada a ver com a minha resposta. Como é que ele poderia agir? Olha, Jefferson, eu costumo nas minhas aulas apresentar um material que eu criei chamado Técnicas do Chute Consciente. E eu digo aos meus alunos, professor, eu vim para cá para estudar, não foi para chutar. Mas, na verdade, o chute ele também precisa de uma técnica. Você não pode chutar aleatoriamente, no unidunité. Você tem que ter um critério do chute. E aí existem diversas dicas. A primeira seria a eliminação das absurdas. Quando você tem questões de múltipla escolha, muitas vezes das 5 assertivas, 2 são absurdas. E aí, o ideal seria você começar cortando por elas. Outra dica bastante presente é a dica que traz as palavras inclusivas e as palavras exclusivas. Em concurso público, expressões como sempre, nunca, todo, nenhum, somente, apenas e tão somente tendem a fazer com que o enunciado ele se torne equivocado, porque quase tudo tem exceção. Sim. De outro lado, questões que trazem palavras inclusivas como em regra, em linha de princípio, pode, com certeza fazem com que a assertiva esteja correta. Então essa é uma técnica aliada a outras. Dica. É uma boa dica, sem dúvida. Chute consciente. É a técnica do chute consciente. Para você ter uma ideia, na prova da Advocacia Geral da União, procurador federal, de 10 questões da prova de processo civil, 6 puderam ser respondidas apenas com essa técnica. Por quê? Porque havia 3 assertivas para você marcar certo ou errado, que traziam palavras exclusivas, e se você marcasse errado, você acertaria. Do outro lado, havia 3 assertivas que trazia em seus enunciados palavras inclusivas, e se você marcasse verdadeiro, você também acertaria. Portanto, 60% dessa prova foi respondida assim. 80% da prova de ambiental foi respondida com a técnica das politicamente corretas. O que seria essa técnica? Você está numa prova de direito ambiental. A ideia é tutelar, tutela é proteção, proteger o meio ambiente. Aí tem uma questão que fala que só porque a propriedade é privada você pode desmatar, você pode degradar o meio ambiente. Isso tende a estar errado. Outra diz que para se fazer pesquisas em reservas biológicas não precisa de autorização. Bom, se é reserva biológica, tudo leva a crer que precisa sim de autorização. E aí você vai pelo politicamente correto. 80% da prova foi respondida assim. Quer dizer, então aí as dicas, né? Domínio do conhecimento, mas também um pouco de bom senso ali na escolha bom senso é fundamental, com certeza. Respostas certas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. E desejo aí aos nossos concursantes que 2013, que é um ano alvissareiro, um ano promissor em relação aos concursos, que eles possam manter o equilíbrio, mas acima de tudo, o que o concursando precisa, acima de qualquer coisa, é ter autodisciplina e altas doses de disciplina. Quem tem foco, quem tem força no seu objetivo, certamente
o alcançará. Grande abraço a todos. Com certeza. Obrigada mais uma vez.